Fala, galerinha do canal Química em 12. Pessoal, aulas de química em 12 minutos. Já viu isso? Tá? Nosso canal é exatamente assim. E eu tenho aqui mais uma aula, adivinha? Em 12 minutos, que vai falar mais um pouquinho de termoquímica. Antes disso, ok? Vai lá, te inscreve no canal, perfeito? Dá uma curtidazinha, comenta todas as tuas dúvidas que forem ficando e a gente vai entrar em contato com certeza para que isso, tá, não vire um problema e não vai virar. Pessoal, tipos de calores, tá? Essa aula fala de calores de reação. Para mim, calor é calor. Peraí, eu concordo, calor é calor, mas dependendo, tá, de qual reação, de qual processo físico ou químico esse calor sai ou ele entra, ele acaba ganhando um nome. Você vai então ver como trabalhar com esses tipos de calores. É uma parte bem conceitual, só que muito cobrada, tá muito cobrada e isso mexe até com a parte matemática depois, que esse playlist vai trazer também, tá? Escuta só, então eu quero te mostrar esses calores de reação. Como trabalhar com eles, tá? É fácil, é tranquilo, 2 minutinhos, você vai entender. Pessoal, olha qual é a mecânica, tá? Você vai chegar, olhar lá para a tua reação, para o teu processo, seja ele físico ou químico, você vai dar um nome, você vai classificar aquele processo, beleza? Já vou dar exemplos. Classificou esse processo, essa vai ser a classificação do calor, tá? A tua reação tem um nome, assim aquele calor vai ter um nome. Calor, ou entalpia, certo? Ou energia. A gente pode usar essas palavras quando se fala aqui nesse contexto, né, da termoquímica. Muito bem, galera. Vou dar um exemplo logo de cara que é o calor de fusão. Fusão que é um processo de mudança de estado físico. Então é um processo físico, beleza? Francis, o que é calor de fusão? É o calor absorvido, né? Porque fusão é sempre endotérmica. É o calor absorvido na fusão de 1 mol da tua substância. Por exemplo, água. Né? Um exemplo bem tranquilão. Veja que a água está passando de sólida para líquida, tá? Sólida para líquida. Então nós temos a fusão da água acontecendo, concorda comigo? Uma mudança de estado bem comum, bem tranquila. Para que essa mudança ocorra, é absorvida uma quantidade de energia. Essa energia é chamada de energia ou entalpia, ok? Ou então calor de fusão. Porque foi o calor absorvido na fusão de 1 mol da minha substância. Se eu te perguntar assim, quem absorve mais calor na hora da fusão, lá na fusão, tá? É a água ou é o álcool? Primeira coisa, tá? Você me responde com outra pergunta. Que quantidade, Francis, de água e álcool você vai testar, você vai fundir, tá? Então a química pensou, vamos criar um padrão de quantidade, beleza? A gente tem que colocar todo mundo no mesmo barco para fazer uma comparação, né? Então, olha só, esses calores que eu vou comentar na aula de hoje, eles vão estar todos para 1 mol da tua substância, beleza? Pode perceber, todos eles para 1 mol da tua substância. Então, o calor de fusão é o calor absorvido na fusão de 1 mol da tua substância. Francis, e se for meio mol, ou 2, ou 3? Simplesmente não há um nome daí. Continua sendo uma fusão, mas eu não vou ter um nome como calor de fusão. Tem que ser para 1 mol. Eu vou ter, por exemplo, o calor de sublimação. É o calor absorvido também na sublimação de 1 mol da tua substância. Então, se acontecer uma sublimação, temos aqui então no gelo seco, né? CO2 sólido. E ele vai lá e sublima, ele passa direto para a forma gasosa, pessoal. O que ele sofreu foi uma sublimação. Pronto. Calor de sublimação. Tem questões que chamam de entalpia molar de sublimação também. A gente vai encontrar algumas variações na nomenclatura, mas segue a mesma linha, tá? Eu vou ter então aqui a energia, a entalpia de sublimação. Por quê? Porque foi a sublimação de 1 mol da minha substância. Legal? Tranquilo? E o que isso quer dizer? Que vai ter entalpia, né? Ou calor de solidificação, calor de vaporização, calor de ressublimação. Então você vai lá, identifica o que está acontecendo para poder dar o nome do calor. Combinado? Certo? Processos físicos. Tranquilo, né? Vou te falar, por exemplo, agora do calor de neutralização. Essa reação aqui é super importante para a química, né? A gente fala sempre que é a segunda reação mais frequente aí nas provas Brasil afora. A reação de neutralização é uma reação entre ácido e base, na verdade, entre ácido e base. Para você poder chamar de calor de neutralização, você precisa, então, pessoal, ter a reação entre 1 mol de H+ e 1 mol de OH-. 1 mol de H+, 1 mol de OH-. Beleza? E para isso a gente usa eletrólitos fortes, né? Ácido forte, base forte. E a quantidade é de 1 mol de H+ e 1 mol de OH-. Repararam num detalhe? É o calor liberado. É que toda neutralização ela é exotérmica. Toda, tá? Umas mais, umas menos, mas toda é exotérmica. Olha só, galera, eu tenho então aqui
1 mol de HCl, automaticamente 1 mol de H+, reagindo com 1 mol só da cáustica. Também, aqui eu tenho 1 mol de OH-, beleza? São eletrólitos fortes também, né? O que acontece? Se eu tenho 1 mol de H+, e 1 mol de OH-, eu vou ter então aqui uma reação de neutralização, claro, né? E o calor aqui pode ser chamado de calor de neutralização. É obedecer a questão da força e obedecer a questão da quantidade. 1 mol de H+ e 1 mol de OH-. Assim eu vou ter um ΔH, ok? Que pode ser chamado de entalpia, o calor de neutralização. Maravilha? Continuando aqui os exemplos, olha só para esse. Temos então aqui 1 mol de ácido e 1 mol de base, que são fortes, por sinal. Francis, então fechou. Calor de neutralização. Não, tá? Eu tenho aqui 2 mols de H+ e 2 mols de OH-. Pessoal, eu vou ter o dobro do calor, tá? Exatamente o dobro do calor liberado. E aí eu não vou poder chamar esse calor liberado de calor de neutralização. Se eu pegar meio mol desse ácido, meio mol dessa base, tudo bem. Mas do jeito que está, eu tenho então 2 mols de H+, 2 mols de OH-, que não caracteriza calor de neutralização, tá? Eu tenho que respeitar a quantidade de H+ e OH-. Legal? Pegou? Pessoal, então você vê que é bem conceitual, né? Vai obedecendo então quantidade, tá? Vai obedecendo a questão de força dos eletrólitos. Quer dizer que a segunda reação ela não está valendo por enquanto, a não ser que eu mexa aqui no balanceamento dela, trabalhe com meio mol de ácido, meio mol de base, tá? Mas não é o foco agora. Beleza? Calor de neutralização. Tocando a bola para frente, pessoal, vem um calor chamado calor de combustão. A reação mais comentada em vestibulares, na prova do Enem, ok? Na tua prova do colégio, seja onde for, tá? Reação de combustão. Para você poder chamar um calor de combustão, entalpia de combustão, então eu vou ter que ter o calor liberado, porque toda combustão ela é exotérmica, beleza? Na combustão completa, certo? Tem que ser combustão completa, porque se ela for incompleta, a liberação de energia já não é a mesma. E aí você vai ter outros valores. Já não vale daí, tá? Tem que ser completa de 1 mol do teu combustível, certo? Você vai ter que então usar apenas 1 mol do teu combustível. Se alguém fala assim, se alguém pergunta assim para você, quem libera mais energia, gasolina ou álcool? Você tem que responder contra a pergunta. Que quantidade você vai querer queimar de cada um? Então eu preciso criar ali, pessoal, um padrão na quantidade. E esse padrão, falei no começo da aula, seria 1 mol, beleza? Então, o calor de combustão é o calor liberado na combustão completa de 1 mol. Ó, esses 3 pontos, tá, são importantes. Eu trago para cá, então, pessoal, a combustão completa do metano, certo? Combustão completa. Repare que os estados físicos, né, estão obedecendo às condições ambientais, né? Metano é gás, oxigênio é gás, CO2 é gás e água é líquida, tá? É um detalhe pequeno, mas né, não menos importante que os outros detalhes, tá? Eu parto aqui, né, dessa condição padrão. Eu estou então tendo uma combustão, porque é uma reação com oxigênio no reagente, né? O oxigênio no reagente, pessoal, então ele acaba, na grande maioria das vezes, ok? Presente numa combustão, é a combustão do metano, legal? Ela é uma combustão completa, né? Muita gente decora que tem que ter CO2 e água. Pessoal, cuidado, isso é um risco, tá? Eu oxidei completamente o meu combustível, tá? Eu posso até usar o NOx do meu elemento, que era -4 e agora é +4. Eu oxidei completamente o meu combustível, por isso ela é completa, beleza? Se deve, ali a questão até do NOx, olha só o vínculo, né? De 1 mol do meu combustível. Vamos lá então, tá? Ela é uma combustão? Yes, tá? Ela é completa? Sim. Eu oxidei completamente meu combustível. E 1 mol do meu combustível foi usado nessa reação. Então o calor aqui é chamado de calor de combustão, ou entalpia de combustão. Maravilha? Legal? Um outro exemplo, ó, olha como é fácil lidar com combustão, né? Temos aqui o álcool, sendo então oxidado, sofrendo uma combustão na presença do oxigênio, eu estou formando CO2 e água. Vamos lá. Ela é a combustão completa, certo? De 1 mol do meu combustível. E então o calor aqui é sim chamado calor de combustão, tá? E olha essa pequenininha, carbono grafite mais oxigênio, virando então aqui, pessoal, CO2. Aí a galera que decora, combustão completa tem que ter CO2 e água, vai achar que essa não é completa. E ela é completa, pessoal, tá? Porque nós oxidamos ao máximo aqui o nosso combustível. Perfeito? Pronto, o calor dessa reação aqui
é o calor de combustão, porque foi a combustão completa de 1 mol do meu combustível, que é o carbono grafite. Legalzinho? Galerinha, agora olha essa última aqui. Ela é a combustão do hidrogênio, tá? O calor daqui é o calor de combustão, porque foi a combustão completa, oxidei ao máximo o meu combustível, de 1 mol do hidrogênio, que no caso é ele o combustível. Francis, esse meio aqui na frente, esse 3, esse 2, isso não importa. Não, porque o oxigênio, ele aqui faz o papel de comburente. Eu tenho que ter 1 mol do meu combustível, do comburente, e isso vai variar de reação para reação, beleza? Então, calor de combustão, entalpia de combustão é por mol do meu combustível, certo? E o último calor que eu vou te falar nessa aula é o calor de formação, tá? Ele vem a ser, na verdade, a entalpia de formação, chamado de entalpia padrão. Bom, você deve lembrar que uma reação de formação ou síntese é aquela então que eu tenho 2, 3 reagentes e um único produto. Maravilha? Bom, pessoal, ela é uma formação, ela é uma síntese, mas para que eu chame o calor aqui de calor de formação, de entalpia padrão, eu vou ter que obedecer 4 requisitos, tá? 4 detalhes. Primeiro deles, ok, eu devo formar 1 mol de um único produto. 1 mol de um único produto. Por isso, o balanceamento está como está, certo? 1 mol de um único produto. Eu vou partir de reagentes que são substâncias simples, beleza? Os meus reagentes devem ser substâncias simples. Perfeito? Muito bem. Eu devo ter todo mundo aqui no estado físico mais comum nas condições ambientais. Hidrogênio é gás, oxigênio é gás, ok? E água é líquida. Então, eu obedeci. Formei 1 mol de um produto, certo? Eu, então, ali usei reagentes como substâncias simples. Perfeito. Eu tenho todo mundo, ok, no estado físico, então, mais comum na CATP, e o estado alotrópico tem que ser o mais estável. Por exemplo, o oxigênio realiza alotropia, O2 e O3. Mas o O2 é o mais estável, não é verdade? Bom, galera, então eu usei desses 4 itens perfeitamente ali, tá? Para poder montar essa reação. E agora eu posso chamar aqui esse calor de formação, ou entalpia de formação, ou entalpia padrão. Tipos de calores. Pegou? Legal? Então te inscreve no canal, galera, e avisa todo mundo que tem uma aula desse playlist novinha, pessoal, para entender melhor ainda a termoquímica. Até a próxima. Tchau, tchau.